Vai. Oi? Agora. Gravando. Boa noite, pessoal. Meu nome é José Ricardo. Eu estou apresentando aqui o projeto que estou e espero que vocês possam compreender e que isso traga para nós econômica que não seja fundada em cima de renda de capital. Vou fazer uma apresentação aqui de uns slides, depois estou disponível para explicações para vocês, tá bom? Muito obrigado. Vocês estão vendo a tela toda? Sim. Sim. Está fazendo a apresentação da tela toda? Sim. Tá, Ricardo, tá. Bom, eu vou apresentar uma moeda social virtual. Desafios, alternativas, necessidades, e é uma mensagem ali minha, né? Fazer fazendo, reunir o possível, compartilhar o máximo e ajudar a nós mesmos. Essa primeira apresentação do desafio aí é que todo mundo diz, isso não funciona, isso não dá certo, isso não acontece, mas as coisas acontecem. Nós vimos a tragédia de Mariana aí, que todo mundo dizia que não aconteceria nunca, aconteceu. E recentemente aqui, dia 20, nós vimos um navio da Hamburg Sud bater e todo mundo achava que nunca iria bater, não tinha rebocador e bateu. Então, eu quero colocar que essa proposta é uma alternativa para enfrentar as resistências, apesar de que as pessoas dizem que não dá certo, pode dar certo e pode acontecer. Nós temos várias alternativas de distribuição de renda. Aqui são algumas delas. Temos as necessidades para que isso se realize, que são de administração, planejamento, organização e tudo mais. E temos também responsabilidade, trabalho e identidade social que vai resolver isso. Faço essa citação aqui porque a maioria das vezes a gente não percebe o que o outro está falando. E no filme Rayman tinha exatamente essa situação. O cara estava dizendo que ninguém rebate e que alguém pegava a bola. Então, se a gente prestar atenção e pular um pouco as discussões ideológicas, nós vamos perceber mais o que o outro está falando. Minha primeira opção foi criar uma associação sem fins lucrativos, mas não foi disponível encontrar alguém. Então, nós criamos uma empresa e a 14 de junho eu consegui o registro, tem uma empresa regularizada com CNPJ para poder ter uma identidade social responsável, em vez de estarmos em cima de pessoas. Bom, ela foi criada para gerar renda e a gente tem renda quando existem trocas, porque cada troca gera um benefício para alguém que produz, que tem um determinado percentual de recursos extra para outras produções. Mercado, produção e consumo são pessoas nesse projeto, não são mercado de ações, mercado do futuro, mercado de soja. Aqui, mercado é tudo pessoas. O capital dessa moeda será o bem, e será totalmente virtual, e ela tem uma
representação, o lastro é em real, não é uma criação de uma moeda, é uma conversão do real em bens, nesta razão de 10 bens para cada real, quase como usando aquela história de aumentar a ideia da moeda, sabe? Na época mais antiga, a gente comprava uma bala por 10 centavos. Hoje em dia não tem nada abaixo de R$ 1, praticamente. E agora nós vamos poder ter um bem, por exemplo, as coisas, né? E cada real que vai a 10 bens por reais, ele trocará direto no banco onde está o dinheiro custodiado, mediante uma taxa, porque a pessoa estaria tirando de um lugar, é como que você fizesse um contrato de locação e você não quer locar mais, tem uma taxa para resolver as questões. Agora em setembro. É uma parte que fica funcionando para dar sustentação fática, vamos dizer, para isso. Então, nas trocas que será feita através do aplicativo, cada um que receber o valor, não quem paga, terá um desconto de 2%. Se eu pagar 100 para cada uma pessoa, esta pessoa receberá 98, porque todo projeto tem planejamento, custo e controle para ser executado. E isso é uma taxa de administração que faria esse controle, mais para frente terá uma explicação melhor. Bom, é uma grande base para uma grande pirâmide social. Hoje em dia, nós temos uma grande base e um cume muito pequenininho, mas eu quero que, com essa universalidade, todos participando, não importa se o cara está lá no topo da pirâmide, ele terá de estar na base também, porque hoje em dia, na pirâmide social que a gente comumente entende, quem está lá no topo nunca pertenceu à base e não pertence à base, parece que é totalmente deslocado. Bom, tem várias moedas sociais, né? E eu acho que todas elas são concorrentes em busca do mesmo fim. Então, eu estou partindo para uma moeda social virtual chamada BEM. Aqui uma apresentação, ela vai funcionar totalmente virtual e o meio de troca, o meio de comunicação será preferencialmente o celular ou os sites que usam a mesma tecnologia da internet. Criação para representar uma forma alternativa de valor. Nós vamos conseguir fazer com isso o que os bancos fazem, de uma certa forma, de emitir moedas outras, sabe, quando eles fornecem créditos, né? E veremos isso mais lá para frente. A paridade será sempre assim, cada 10 bens corresponde a R$ 1, e vice-versa. E não é uma moeda de especulação financeira que renda juros. Se uma pessoa comprar R$ 1, 10 bens, ele não vai ter daqui a um ano 11 bens, nada. Ela não rende financeiramente nada, só na troca que ela pode Oi, Ricardo, tá havendo um lapso aí na transmissão? Talvez se todas as você... pessoas Alô, físicas... Ricardo. Oi. Sim, eu estou ouvindo, pode me interromper, por favor. Não é questão, é que está dando uma intercortada na sua fala, sabe? Então, você está com um pequeno problema de internet.
Talvez se você tirar o teu vídeo, melhore, fica só no áudio. É uma sugestão. Eu não sei como fazer isso, vamos devagarzinho. Olha, o item anterior acho que passou, não passou não? Eu estou voltando. Tá? Então, seria um simples cadastro. Qualquer um fazendo um simples cadastro no aplicativo ou no site pode comprar bens, pode resgatar os bens, e as pessoas jurídicas também têm de fazer um cadastro, só que as pessoas jurídicas terão de apresentar uma situação regular do CNPJ. Não vai ter nenhum cadastro de empresa aqui que está desativada no CNPJ, para a segurança de todos. Então, a proposta principal é construir essa nova referência. As pessoas, em vez de ficarem pensando numa moeda que eles botam 100 aqui, querem 110 amanhã, essa moeda não tem nenhuma expectativa de virar algum valor acrescido amanhã por conta de juros, ela não tem essa rentabilidade, né? O resultado que eu espero, que a gente espera como empresa e como uma moeda social, é que ela seja aceita na sociedade. E o aplicativo e-moeda irá facilitar esse uso, porque a pessoa que tem bem e mora em Recife pode trocar qualquer coisa em bens também com quem mora em Porto Alegre ou em qualquer outro lugar. Ela não é uma moeda regional. E ela propõe essa integração, vários projetos de coletividade que seja interessante promover, né? E vai atender todos os municípios brasileiros. Eu tenho esse projeto também para que todos que quiserem usar possam usar. Esta parte é uma apresentação de como funcionaria a captação. Todos os usuários terão contas individuais e controle direto delas pelo aplicativo. O aplicativo fará transações via celular similar ao Pix. Os valores em reais convertidos ficam depositados em banco ou fintech, que será preferencialmente o Left Bank. 10% de todos esses valores arrecadados, a empresa tem no contrato social aplicar para financiamento de pequenos negócios. Ou seja, se eu tiver 10 mil, eu posso aplicar 100 reais. Se eu tiver, Mil reais. se eu tiver 10 mil, eu posso aplicar R$ 1.000. Se eu tiver 100 mil, eu posso aplicar R$ 10.000 em empréstimos para colaboradores. E 5% desse valor total captado pela empresa será aplicado a um fundo perdido, ou seja, doações de cesta básica ou alguma coisa de benefício sem retorno, já dentro do estudo previsto que eu tenho para os custos da gestão da sociedade. Todos os pagamentos contribuirão com uma taxa social de 2% de custeio e todos os resgates com uma taxa de 3% para a conversão. Ou seja, o sistema, porque ele não quer participar mais, ele vai ter um deságio de 3%. Botou 1.000, vai retirar 970.
sabe? É uma espécie de uma taxa de desistência, vamos supor assim. Mas Ricardo, enquanto estiver circulando, Ricardo, ele não tem, ele não... Oi? deixa eu fazer uma proposta. Eu acho que a ideia do Baldo inicial, aliás, foi uma solicitação sua, né, de fazer toda a exposição e perguntar no final, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente podia fazer pequenas interrupções para ficar Sim, mais fácil de eu tenho, entender. eu tenho 3 slides só mais. Não é isso. Eu digo, por exemplo, nesse último slide que você apresentou, né, coloca ele de novo aí, por favor. Esse. Esse aí. Os valores em reais convertidos ficaram depositados em banco. Ficaram depositados. Ficarão, na verdade, né? Você comprou bem, né? Você comprou a Sim. moeda bem. É isso. Você foi lá e comprou a moeda bem e os reais ficaram lá. No banco, no Left Bank. É o lastro. E aí, 10% desses reais que estão depositados eu vou que aplicar seriam em para fomento. É financiamento. isso. Eu não vou poder aplicar, por exemplo, se alguém depositar 100 mil, ou 10 mil, ou 1.000, eu não posso emprestar esses 1.000 para alguém, porque se a pessoa quiser ir de volta, eu não posso devolver. 10% de todo o meu capital eu vou botar de financiamentos em qualquer pequenos negócios. Entendeu? Eu tenho uma aplicação compulsória de, se eu captar 100 mil, eu vou aplicar 10 mil de financiamentos. Se eu receber 1.000, eu vou aplicar só 100 de financiamentos. Ricardo, eu acho que você tem um exemplo, né, mais concreto, Sim, mais à frente, talvez esse explique daí melhor. É 18, esse é 18, eu tenho só mais 4 slides. Então, essa é a captação. Como é que é feita a captação? Do que for captado, 10% fica para empréstimos, 5% vai ser a fundo perdido para ajuda sem retorno, né? E a taxa de manutenção é aquelas duas ali, né? Agora tem mais uma, tem mais 3. A circulação da moeda funciona assim. Todas as trocas têm uma taxa de 2% de manutenção do projeto. E quando a pessoa desejar tirar, enquanto está circulando, ela não precisa pagar esses 3%. Ele pode comprar, trocar sempre e nunca precisa trocar. Ele recebe bem e ele paga em bem. Então, ele não precisa trocar. Mas se ele precisar trocar, ele vai pagar uma taxa de conversão. E aí está aqui praticamente bem a explicação agora que estava falando. Por exemplo, nós temos aqui 4 pessoas com celular e participando do projeto. Cada uma delas uma comprou 100 bens, 100 reais, 1.000 bens, outra comprou 10 reais, 10 reais, 10 reais. 4 pessoas participando de um sistema fechado de economia. O primeiro pagou 500 para o segundo, que só recebeu 490. O segundo pagou 200 bens para a terceira pessoa, que recebeu só 196. A terceira pagou 100 para a quarta, que recebeu só 98. Mas a quarta não pagou nada para ninguém. Então, se eles forem resgatar o que lhe sobrou, em vez de ele receber 50, ele vai receber 48,50. Em vez de receber 38, ele vai receber seria 39, ele vai receber 37,83. Esse valor que está em amarelo representa o valor do resgate. Então, eu tive aqui aplicado R$130, foi resgatado R$124,60. Eu tive 2% de custeio,
Todas essas trocas, aqueles 2%, pagou para toda a estrutura do EPA R$ 1,60. E o resgate pagou para toda a estrutura do EPA R$ 3,86. Circulou entre eles 500, mais 200, mais 100, 800 bens que circulou, tá? A EPA reteve R$ 5,40 em 14 operações para custear todo esse trabalho, entendeu? Qualquer um, este A, este B... Opa, desculpa. Essa primeira pessoa, se quiser pedir um relatório do que ele fez, o sistema dará. A segunda pessoa, a terceira pessoa, todas as pessoas envolvidas terão como um extrato bancário por conta dessa taxa que está sendo de administração. Só mais um minuto, só tem mais uma. Bom, aqui, então, é como seriam as participações que eu falo. Qualquer pessoa, como eu não consegui construir uma sociedade sem fins lucrativos, qualquer terceira pessoa pode aplicar um capital como capital de terceiros até R$ 1.000. Se você comprar R$ 100 de bens, você pode investir 10% disso. Você pode investir R$ 10 e deixar R$ 90 circulando. Cada um que for colaborador vai poder fazer uma opção de investir uma parte. Investir aonde? No resultado da empresa. Se a empresa der resultado positivo, se ele botar R$ 10 e no final de um ano a empresa deu 10% de lucro, ele vai receber R$ 11 por esses R$ 10 aplicados. E qualquer um pode doar qualquer valor diretamente também. Então, eu tenho 3 espécies de participação: o doador, o colaborador que está participando e o investidor, que poderia ser terceira pessoa, que quer colocar um dinheiro lá na firma, né, na empresa, para, no correr do ano, dependendo do resultado operacional, ele vai ter o lucro ou o prejuízo, né, se for o caso. Nesse processo, eu fiz o registro de 4 marcas que eu tenho para a gestão desse projeto: a eMoeda, o PixMe, o Pix Social e o Enibs. São marcas que eu fiz depósitos no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que são a segurança das trocas. Todas as trocas entre pessoas que participarem do aplicativo eMoeda serão para o PixMe, que eu passo mais aí na hora que a gente estiver conversando, uma explicação melhor. E aí eu posso fazer vários projetos, 1, 2, 10, em todo lugar, em todo o Brasil, sabe? Projeto Pão Nosso, por exemplo, o projeto Cesta Básica, um projeto EPA-DDR. O Pão Nosso, por exemplo, é um projeto que qualquer comunidade pode fazer uma igreja, pode fazer uma associação de bairro, sabe? E cada um teria o seu próprio, mas só que esse dinheiro não está circunscrito a uma determinada localidade, ele gira no Brasil inteiro, entendeu? E ele vai ter corrência nacional, por exemplo. É mais ou menos o que o Egeu, que eu não me lembro o sobrenome dele, falou. A base territorial do EPA e do eMoeda é nacional, não é uma determinada cidade ou localidade. E aqui esse é o último só. O nosso vínculo é com o Left Bank, esse é o nosso Pix lá. Qualquer pessoa que comprar eMoeda vai ter de encaminhar para esse Pix aqui, que vai diretamente para a empresa EPA, Economia Participativa, que é esse CNPJ, que tem conta no Left Bank. Então, se a pessoa quiser fazer ou uma contribuição, ou uma colaboração, ou investimento, ele fará sempre em nome da empresa, não tem mais nome particular.
e aqui mais algumas informações minhas, pessoais, e eu posso disponibilizar esses slides todos para todo o grupo aí. Deixa eu fechar aqui, que aí a gente pode ter uma outra... Não, não fecha não, Ricardo. Peraí, não, mas não, a gente interage aqui, depois eu abro novamente, para qualquer dúvida, porque aí eu posso fazer com uma outra dinâmica. Tudo bem, vai, vamos seguir. Olha só, pessoal, concluída essa apresentação preliminar, né? Quem quiser fazer alguma pergunta ou comentário, por favor, se inscreva no chat para a gente poder dar uma organizada, né? Eu queria aproveitar, Ricardo, veja bem, tem lá aqueles 3 tipos de, não sei como você falou, tem o investidor, o colaborador e... eu tenho 3 tipos de pessoas ou de clientes. Uma pessoa que pode ser só doadora. A doador. Então, olha só, tem o doador, o investidor e o colaborador, né? Qual é a vantagem? O doador não, né? Mas para o investidor e para o colaborador. É uma vantagem só no aspecto social, né? De estar contribuindo com... Calma. Que está contribuindo com um projeto social, por exemplo, logicamente vai poder fazer seus pagamentos e tal, né? Ou tem algum outro tipo de benefício? Vamos começar por aí, por favor. Para o investidor, o benefício vai ser no resultado da empresa. Se a EPA fechar o exercício social com um valor de 20% de resultado positivo, ele, se investiu R$1.000, ele vai ficar com R$1.200 de cota social. Ele vai ganhar 20% no aquele investimento dele. Não é um investimento de juros, é um investimento de resultado operacional. Se for a empresa bem gerida, como se espera sempre, ele vai ter esse resultado. Se der 10% de lucro, ele vai ter R$100 de lucro. Se der 30%, ele vai ter R$300 de lucro com investimento de 1.000 num ano. É lucro operacional. Esta é a vantagem dele. Ele apostar numa coisa que vai trazer benefício para ele, sabe? No sentido operacional, de estar fazendo uma ação social diferenciada, de estar explorando, sabe, interesses imediatos e de lucro, sabe, achando que ele vai botar R$1.000 e a moeda é criptomoeda, ele põe R$1.000 hoje, no final do mês ele tem R$3.000. Isso não existe. Isso é maluquice. Mas se ele botar R$1.000, para daqueles R$1.000 dele, eu emprestar sempre uma pessoa, e outras pessoas comprarem bem, uma outra pessoa vai ganhar 5% de bolsa que seja, por exemplo, de cesta básica, entendeu? Se uma pessoa investir R$1.000, R$50 ele vai estar doando diretamente para alguém. Mas isso não vai descontar da participação dele dos 1.000, porque isso já está no resultado operacional da empresa. Isso é a minha área, né? E eu faço contabilidade, já está na minha previsão dos meus custos operacionais este benefício para pessoas com necessidade. Então, na verdade, é isso. Eu vou criar mais ou menos como os bancos sociais, só que eu não estou beneficiando só aquela comunidade, estou beneficiando todos que quiserem participar disso. Essa é a vantagem do investidor. Sabe? No caso do colaborador, se você aplicar R$100, eu vou dar uma opção para você. Se você quiser, desses R$100, aplicar 10, você fica no giro com 90 e aqueles 10 vão ficar resgatáveis só na ocasião do balanço. Eu tenho contratos de adesão para ser assinado quando isso estiver em funcionamento. A pessoa sabe que aqueles 10 ela resgata no balanço. Este é o investidor não fiduciário ou não em busca de lucro ou de juros, porque isso nós não trabalharemos. Temos uma pergunta aqui do José Luiz. José Luiz, pode abrir o microfone e já fazer a pergunta, por gentileza? Obrigado. Olá, boa noite, tudo bem?
Tudo bem, Zé Luiz? Tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Então, eu queria saber se você pensou na questão da responsabilidade jurídica. Qual seria a responsabilidade jurídica dos colaboradores ou investidores perante terceiros ou algum funcionário que você precise contratar? É isso. Sim, a responsabilidade jurídica é de qualquer empresa, por isso que ela tem o CNPJ. Vai ter funcionários registrados, entendeu? Só que a responsabilidade é minha, da empresa. Sócios, investidores, não têm essa responsabilidade direta. Essa responsabilidade é de quem são civilmente responsáveis no contrato social, que no caso sou eu o responsável principal, sabe? Mas todas as obrigações trabalhistas, por isso que a gente estava conversando aqui sobre as taxas, por isso que tem de ter uma manutenção, porque esse serviço voluntariado, que ninguém recebe nada, ninguém paga nada, as pessoas vão receber em função do que elas tiverem de atividade. No início dessa atividade, como ele é a maior parte, vamos dizer, movida por tecnologia, sabe, os custos não vão ser de pessoas. Então, eu, como sócio, se eu tiver R$300 de receita no mês, eu não vou tirar R$300 de Prolabore, eu vou estar prejudicado no meu Prolabore, entendeu? Mas está tudo dentro das próprias regras da contabilidade e fiscais, inclusive, né? Não tem nenhuma previsão para ter serviço voluntário, serviço de favor, isso daí é uma coisa que eu acho que a gente tem de eliminar totalmente. Por isso que vai estar tudo regulamentado. E não dá para fazer isso por conta de estar em nome de pessoas físicas. Essa responsabilidade é muito mais difícil de ser aferida. Tudo bem. Pascoal, a palavra é sua. Ricardo. Oi. Bom, eu acho que você tem aí o resultado de um trabalho imenso que você teve aí, né? Que você vem há anos, que você vem trabalhando essa questão. Bom, eu gostaria de saber o seguinte. Por exemplo, o real hoje, ele não é uma moeda nacional, né, aceito, né? A desvalorização que ele vem a ter com a inflação, o bem também vai ter, né, porque um está relacionado ao outro. O real também, hoje, ele já é praticamente virtual, né? Quer dizer, você, através do cartão, eu fico meses sem ir ao banco. Eu fiquei agora, durante a pandemia, acho que eu fui 3 vezes ao banco. Né? Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte, e a gente faz por celular também, do jeito que você está imaginando o bem, né? Qual a diferença entre fazer com o bem e fazer com o real? Porque o que eu acho que é o ponto-chave que a gente tem que procurar é como arrumar recursos para fazer investimentos, né? Eu acho que é isso que eu entendi que você está falando do investidor, né? O investidor que, enfim, nós vamos juntar dinheiro, tal, olha, vamos fazer tal empreendimento. Aí, futuramente, tem uma outra questão que eu queria levantar, mas qual a vantagem do bem em relação ao real? Tudo bem, Pascoal. Eu penso que é uma facilitação. Se você hoje, por exemplo, eu tenho um projeto que eu queria ter apresentado, mas fica para uma outra ocasião, que é o Pão Nosso. Se formos dar para cada pessoa o Pão Nosso, um projeto. Se formos dar R$2 para uma pessoa por dia, teríamos de dar R$60 por mês.
Se uma igreja, por exemplo, São Bento, qualquer uma igreja quiser distribuir esses R$ 60 para uma pessoa, ele tem de fazer uma fila, tem de fazer isso, entendeu? Desta forma que eu estou imaginando, uma entidade qualquer compra 600 bens e eu vou distribuir para o Pascoal, para o José Luiz, para o Baldo, para a Carolina, sabe? E aí, então, eu só preciso que você esteja cadastrado. Você não precisa ter uma conta bancária, nem precisa passar na minha casa. Pelo WhatsApp eu te mando. Pelo banco é mais difícil, eu preciso te perguntar qual é a tua conta bancária, qual é o teu Pix, entendeu? Mas dessa forma você vai comprar os R$ 600 e vai distribuir esses bens para aquelas 10 pessoas, para 20 pessoas, para quem você quiser. No mês que vem você compra 600, distribui para a mesma ou para qualquer outra. Mas eu tenho um relatório de para quem você fez isso, entendeu? E essas pessoas, por exemplo, se você der para o José Luiz, por exemplo, R$ 60, e ele quiser pagar a conta de luz com isso, que custa 54, ele pega e desconta no banco direto na conta dele, os 50, ele, se era 60, ele vai receber menos 2%, vai dar 1,20, né? Ele vai receber 58,80, né? 58,80, ele paga a conta de luz dele, eu não interfiro em nada disso. Você cumpriu a sua função social de distribuir para ele 60 naquele mês. Se ele vai comprar pão, se ele vai comprar leite, se ele vai comprar carne, se ele vai pagar a conta de luz, sabe? Vai inteirar? Não importa. Isso daí vai permitir que a gente não tenha de criar várias associações de bairro, todo mundo controlando o caixa, entendeu? Uma única pessoa compra os bens e ela vai ter um relatório de para quem ela distribuiu. Se quiser que isso seja feito por uma igreja, uma comunidade religiosa, ela faz isso. Se quiser você, por exemplo, né, comprar 3 cestas básicas, você pode distribuir para 3 pessoas diferentes que você quiser ou para 6. Mas você não precisa ter aquela troca direta, sabe, com moeda, com conta de banco, nada. Sabe? Você passa para ela pelo Pix e ela faz o que ela quiser. Se ela quiser, ela usa dentro do sistema. Se ela quiser, ela converte e usa fora do sistema. A ideia é juntar um montante para que esse sistema cresça e esta base de bens seja mais expandida, entendeu? Só que você não está circunscrito a abrir uma conta, um banco, por exemplo, na Vila Gilda, sabe, em algum determinado lugar. Ela é universal. Você pode pegar um pequeno grupo, abrir essa distribuição para uma pequena comunidade. E essa pequena comunidade pode usar aquele recurso onde que ela quiser. Sorte que, quanto mais forte for uma comunidade, vai ter recurso. Mas o que a gente sente, e eu senti durante muito tempo, se a gente tentar fazer isso na Vila Gilda, sabe, é uma comunidade carente, você não consegue 100 pessoas que tenham R$ 10 para empregar lá. A ideia do bem é ser, por exemplo, como uma poupança coletiva, sabe, dirigida a terceiros, para dar suporte para quem não tem. Não é pedir para quem não tem, que cada um dá 10 para fazer um montante. É quem tem, distribuir aquele dinheiro naquele montante para que elas produzam e troquem entre si. Em parte, é isso que eu quero colocar. É diferente um pouco dos bancos comunitários. Se eu pegar e distribuir para 10 pessoas R$ 60 para comprar pão, e uma delas resolver produzir pão e vender para essas 9, elas vão trocar os bens entre elas, entendeu? E aquela que fez o pão para todos, no final do mês, ela vai trocar os R$ 500 que ela recuperou de todas, se ela quiser. Senão, ela pode investir de novo aquele dinheiro de bens. Se ela precisar resgatar, ela resgata. Se ela não precisar resgatar, esse dinheiro ela pode ter vendido pão para um, comprar uma roupa de outra, sabe? Comprar um artesanato de outro com aquele dinheiro que ela recebeu de bens ali naquele grupo.
O próprio grupo vai determinar de que forma eles querem fazer as trocas entre eles. E a vantagem que eu acho do bem é que eu vou ter um aplicativo onde que você vai poder tirar um extrato de para quem você distribuiu. E você vai saber que aquela pessoa que você está querendo dar daqui a um mês, ela já ganhou no mês passado, ou então ela nunca ganhou. Entendeu? É um projeto diferente um pouco dos bancos comunitários. O banco comunitário está fazendo, no meu ponto de vista, uma intervenção, sabe? Eu tô pegando dinheiro do José Luiz, botando na minha conta, quando ele quiser pagar alguma coisa, ele pede para que pague com o meu dinheiro, que está comigo, né? Eu não vou estar interferindo nisso. Ele vai estar comprando bens para ele circular do jeito que ele quiser. Se ele quiser dar para os filhos dele, e na escola dele, dos filhos dele, o cara que vende lanche aceitar, ele aceita. Na hora que ele recebe, ele troca. Ou ele pega aquilo e paga para uma funcionária dele o bem para ela usar também por outros fins. O bem está como o mercado paralelo hoje em dia, que ninguém hoje fiscaliza, entendeu? Mas também não tem. As pessoas também não têm. Eu tenho cuidado, eu tenho estudado, eu tenho me preocupado com essa parte, sabe? Mas tem um mercado de necessidades que é esse que você passa na rua. A pessoa precisa estar na esquina precisando de 10 reais, você dá 10 reais, você nunca sabe para quem deu. Aquela pessoa pega aqueles 10 reais, ele também não consegue fazer nada. Ok, Ricardo, vamos ser mais objetivos, senão tem gente aqui querendo perguntar. Pascoal, você quer complementar alguma coisa? Tudo bem? Senão a gente já passa para outros que querem já se inscreveram. Não, eu tenho um monte de coisa anotada aqui, mas eu confesso que eu estou com dificuldade de entender o conjunto. Entendi. O fundamental, aí eu estou com dificuldade de entender. Mas é dificuldade minha, viu, Ricardo? Dificuldade minha. Não, vamos fazer o seguinte. Não, só fazer só uma perguntinha que vem em sequência, quando eu falei de real, né? O real é nacional. Você disse que o bem também vai ser nacional. Mas a vantagem que o pessoal que trabalha com moeda social divulga, né, e defende é que essa moeda social ela esteja vinculada a um determinado território, né, para que todos os esforços fiquem naquele território. Quando você fala que a moeda é nacional, vai ficar... O esforço vai ser nacional, para todo mundo, tudo bem, para 213 milhões de pessoas. É que eu acho que você apresentou tanto dado que eu não estou realmente... Mas no correr, aí eu acho que talvez esclareça, porque tem outras pessoas, a Carolina, por exemplo, minha amiga, que eu não sei se ela ainda está aí, ela é economista e ela entendeu um pouquinho melhor, porque a gente tem um outro convívio, entendeu? Talvez outras perguntas esclareçam isso melhor. Tudo bem, mas então, deixa ela falar. Não, tudo bem, vamos pela ordem aqui. Pascoal, a minha pergunta, eu que me inscrevi agora, né? É mais ou menos nesse sentido. Ricardo, isso que o Pascoal falou é real. O Banco Comunitário, lá na sua origem, né, hoje já está meio diferente, mas assim, é para reter a riqueza num território. Tá? Então, se cadastra o comerciante, se cadastra o consumidor, e há um compromisso de eles manterem essa relação comercial. Aí o cara compra lá no comércio, tá certo? E o comércio sabe, né, que aquela comunidade vai comprar ali necessariamente, porque ele trabalha com aquela moeda, né, e só ali, naquele circuito, é que essa moeda funciona, tá certo? Agora, no teu caso, né, na tua proposta,
Ah, não, a campanha do Pão Nosso. Eu posso entregar para qualquer pessoa. Daí a pessoa pega, ela converte em real, gasta no supermercado. E qual é a vantagem socialmente? Porque a ideia do banco comunitário, né, é pegar, é fazer aquele comércio, né, circular, né, e evitar as grandes redes. Evitar. É valorizar o comércio local. Como é que você consegue fazer com que isso também, no teu projeto, se torne uma realidade? Porque senão fica uma coisa meio estranha. A gente passa lá uma cesta básica para alguém, tá certo? E em bem. Daí o cara, não, eu vou converter em real e vou no cinema. Não sei, né? Como é que fecha essa questão em relação a um projeto? Porque a gente tem que focar na parte social, né? Enfim. Sim, E quebrar esse sistema. A gente sim. quer um outro sistema, né? Uma alternativa para os bancos, que o banco não serve para nada, tá certo? Nada, é um intermediário que só ganha dinheiro nas nossas custas, né? E outra forma também é valorizar o pequeno comércio. O comércio, que nem o Pascoal colocou, numa determinada região, num determinado território, né? Que é isso que o Banco Comunitário se propõe. Pois não. Então, deixa eu ver aí, ó. Depois eu tenho de me aprofundar mais, mas eu assisti uma outra vez a palestra do Egeu, que ele estava comentando isso. Vamos supor o caso, vamos só citar Santos, São Vicente e Praia Grande. Santos tem um PIB de 50 mil, São Vicente tem um PIB de 14 mil, Praia Grande agora me foge na cabeça quanto tem. Mais do que 30% das pessoas de São Vicente trabalham em Santos. Se a prefeitura de Santos começar a pagar o pão nosso, o pessoal que mora em São Vicente não vai poder gastar porque tem de comprar o pão em Santos. Entende? Eu acho que é um grande equívoco dos bancos comunitários essa regionalização, sabe? Porque acaba os ricos continuando ricos, por exemplo, Maricá distribui lá a renda da Mumbuca, que se as pessoas forem gastar para o lado de Maricá, não pode gastar, mas Maricá tem um PIB de cento e poucos mil, entendeu? Perto de Santos, que tem de 50 mil, PIB de Maricá é muito mais. E aí as cidades vizinhas ficam todas na mesma miserabilidade. A ideia do bem é justamente tirar esse nicho. Por quê? Se as pessoas estiverem fazendo essa distribuição de valor na Vila Gilda ou em qualquer lugar, provavelmente eles vão fazer aquele consumo naquele lugar. Mas não tem um montante naquele lugar. Mas se as pessoas, como eu estou falando, isso e é uma realidade, Santos tem 30% das pessoas de São Vicente ou 40% trabalham em Santos, sabe? 30% das pessoas de Praia Grande trabalham em Santos. Se Santos der uma distribuição de renda, as pessoas não vão poder gastar na Praia Grande, onde que elas comem, onde que elas precisam. Então, desse jeito do banco comunitário, eu acho que continua a mesma concentração. É o mesmo modelo que eu estou querendo quebrar. Olha só, Ricardo, a gente cita o banco comunitário, né? Não necessariamente para fazer comparação, mas minha pergunta foi bem objetiva, né? Assim, o que me garante que a pessoa não vai pegar aquele dinheiro, né, e vai comprar numa loja americana, né? Qual é a vantagem? Se não é para aplicar, se não é para consumir no comércio popular, no comércio que realmente a gente precisa investir. Porque loja americana, Magazine Luiza, né, e outros lugares, estou citando assim, né? Não precisam desse recurso. Agora, o comércio local, o comércio lá da comunidade, o comércio periférico, ali precisa. Ali precisa. E o Banco Comunitário tem esse foco. O Banco Comunitário, ele não funciona que nem um banco. Não, senhor. O Banco Comunitário, ele quebra essa dependência do sistema financeiro, né? Mas, enfim. Mas no teu projeto, esquece o Banco Comunitário, no teu projeto, tem como uma salvaguarda? Não tem, né? De que o cara vai comprar em um comércio cadastrado, por exemplo, não sei.
É uma pergunta. Eu não posso obrigar eles à necessidade dele, entendeu? Se às vezes aquela pessoa precisava comprar pão ou pagar a conta de luz, ele que vai fazer a opção. Eu não posso trabalhar isso. Eu não envolvo nisso. O meu projeto ele é totalmente descentralizado e distributivo e não tem esse controle, sabe? As pessoas vão ter que se organizar da melhor forma possível. Então, se uma igreja for distribuir dinheiro para comprar pão, eles podem criar uma das pessoas que estão beneficiadas para fazer o pão e distribuir ali, eles fazem a troca entre eles. Agora, eu acho que qualquer uma dessas grandes redes, eles terão um menor interesse disso, porque esse público será o público mais desinteressante para as lojas americanas. É pessoas que estão tratando e trocando valores de subsistência, não de acréscimos de capital. Era isso. Ok. Bom, o José Luiz também quer fazer uma pergunta. Por favor, José Luiz, obrigado. Eu vou aproveitar o teu gancho aí do que você falou, Baldo. Diante dessa sua pergunta, por exemplo, tem uma coisa que não tem como a gente escapar. Quais seriam os critérios de escolha de quais seriam as pessoas que seriam beneficiadas com os recursos do EPA? Quais seriam os critérios utilizados? Quem escolheria? Essa pergunta. A própria pessoa que comprar a moeda dá para quem ela quiser. Ou a igreja dá para aquelas pessoas que ela achar que tem necessidade, sabe? Se isso for aplicado no ponto de vista das empresas públicas, aí a história muda, são outras coisas, mas vão usar a mesma moeda, sabe? Não seria o projeto do Pão Nosso de cada dia, mas, por exemplo, o município de Santos poderia distribuir, através de uma moeda social, um determinado valor para todas as crianças abaixo de 10 anos. E aí, então, não importa se ela é pobre, se ela é rica. Tem menos de 10 anos, tem o crédito, entendeu? Porque a gente ficar fazendo seleções, a gente acaba criando mais exclusões do que inclusões das pessoas num nível de necessidade. Como é uma distribuição básica, vai partir para a renda básica universal. Vai se distribuir valores básicos e não valores de privilégios. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu sou investidor ou colaborador, e eu escolho para quem eu vou mandar o dinheiro. Por que eu não faria isso diretamente, em vez de fazer através do EPA? Você pode fazer, só que se você vai distribuir para um grupo maior, você precisa de ficar fazendo controle disso. Se você vai só passar para uma funcionária sua, sabe, ou para o seu filho, você pode fazer isso, sabe? Não é compulsório, não é obrigatório, sabe? As pessoas vão fazendo isso por uma mudança de paradigma. É a mesma coisa de que você mudar, em vez de você andar de carro, você vai andar de bicicleta. É uma escolha, sabe, que você vai fazer de uma opção de melhoria para o coletivo, sabe? Você não precisa fazer assim, mas se você fizer assim, a pessoa que está recebendo, ela não vai precisar passar pelo banco, por um cartão de crédito para pagar qualquer outro serviço para outra pessoa. E se eu quiser receber uma coisa, se você tem bens e eu não tenho, se você quiser passar para mim, eu posso me cadastrar hoje e você me passa esse dinheiro direto. Eu não preciso ficar na dependência de ficar abrindo uma conta bancária para receber isso, sabe? Faço direto aqui assim. Você não abre uma conta bancária sem apresentar 1000 documentos. Esses bancos virtuais hoje é mais rápido, mas mesmo assim você tem de fazer um monte de procedimentos. O meu vai ser muito mais simplificado. Ok. Obrigado aí, José Luiz. O de Santana, Silvio, pode falar, por favor. Bom, na verdade, quando eu me inscrevi, né, depois o Pascoal e você, e agora o Zé Luiz, de alguma maneira preencheram aí aquilo que eu ia perguntar, né? Mas só para pontuar, né? Eu acho que, não enquanto economia de Francisco, mas no espírito de economia de Francisco, né, a gente tende a vislumbrar 3 aspectos, né, que já foram batidos aí, né? A questão de ser geograficamente localizado, geoculturalmente, eu diria,
né? Os locais têm culturas específicas, né? Têm tradições específicas e que devem ser contempladas. Então, esse é o primeiro aspecto, e depois eu vou tentar amarrar essas ideias, né? O segundo aspecto é a questão da solidariedade, né? A rede de comutação, né? De interdependência, e se preferir, então, de pessoas que, como o Ricardo bem diz, as pessoas que patrocinam o projeto e as pessoas que são beneficiárias do projeto, né? E o terceiro aspecto é que, de fato, seja popular, né? Que tenha realmente o controle, na minha concepção, tá? Que seja um projeto popular, para que as pessoas, tanto tecnologicamente, consigam dominar o processo, né? E aí, claro, não poderia, vamos dizer, ser uma empresa, não é que não poderia, mas na minha concepção teria que ser uma coisa mais comunitária. Então, assim, para amarrar a ideia, né? Então, geoculturalmente localizado, né? Então, você tem não só os comerciantes locais que devem ser contemplados, mas mais do que isso, você criar novas possibilidades de novos jovens empreendedores, cooperativas, que começam de fato, a desenvolver negócios novos, né, para além daquilo que já está posto, né, e ter uma sustentabilidade local, que eu acho que seria interessante, né? A questão de ser solidário, né? De repente, nós aqui somos solidários, tudo classe média alta, formamos uma solidariedade entre nós, e ao longo do processo a gente desiste dessa coisa de ficar ajudando o pobre, né? Porque é muito bom entre nós aqui fazer uma caixa comum, uma poupança comum, que a gente poderia ter alguma vantagem no processo. Eu sei que o objetivo não é esse, né, Ricardo? Mas, ao longo do processo, essa solidariedade ela pode ser seletiva, né? E a questão final e fundamental, que seja efetivamente para o pobre, né? Porque eu acho que você vem gestando esse projeto bem antes da pandemia, né? E a gente tem que tomar esse banho de pandemia e tal, para pensar um pouquinho como é que a gente vai dar respostas objetivas para nossas localidades, para as nossas cidades da Baixada Santista, e, na menor das hipóteses, para o DIC da Vila Gilda, já que você citou o local, né? Não sei se vocês já tinham colocado essas questões, acho que o Ricardo respondeu adequadamente, mas tentando amarrar esses três aspectos aí, né? Então, Inácio, né, respondendo para você... Silvio, desculpa. Silvio, se na Vila Gilda, por exemplo, tem uma comunidade religiosa ou qualquer uma, sabe, ela pode se juntar e fazer isso, sabe, e comprar os bens e distribuir. Os bancos comunitários estão aplicando e fazendo essas transações através de um outro aplicativo de dinheiro. Eu não é um concorrente, sabe? Para mim, eu não vejo desse jeito. Mas tem de ter um jeito de fazer troca. Só que eu estou falando assim, por que o pessoal da Vila Gilda iria querer comprar castanha de caju lá do Rio Grande do Norte, de Natal, entendeu? Eles vão estar com esse dinheiro movimentando aqui, mas eu não consigo controlar isso exatamente, entendeu? E agora, a empresa, no caso aí, ela é só uma gestora, sabe? Essa taxa que ela recebe é para intermediação e para fazer essa gestão, e ela ainda tem esse compromisso de todo montante, não do que ele investiu, de todos investidos, ele vai aplicar 10% em cima de um determinado projeto. Mas veja só, se a Vila DIC, por exemplo, eu cadastrando eles geograficamente, eles conseguem gerar R$100 de contribuição. Poxa, como é que eu vou poder emprestar 1.000 para alguém da Vila Gilda, sabe? Não tem ninguém que vai conseguir fazer desse jeito. E quando eu falo, e eu tenho uma discussão, não tanto acadêmica, né, mas sobre a história, e até o Newton publicou aí, né? Por que eu falo participativo? Porque eu não vejo assim que é o pobre ou o rico, sabe? Se a pessoa tem R$100 aqui e comprou bem,
e o pobre ficar com R$100, os dois vão ficar iguais, eles vão poder trocar. Se ele quiser pagar para o rico ou para o pobre, ele vai poder, sabe? Eu trabalho participativo porque eu vejo cada um dos elementos como o piso da pirâmide, entendeu? Não importa se o cara tem 1 milhão, se ele tem 1 bilhão. Eu vejo, se você for fazer um programa de distribuição de renda, que é do EPA-DDR que eu tenho, se quiser distribuir R$50 para cada criança menos de 10 anos em Santos, não importa se é filho do prefeito ou não, sabe? Mas quem tem 5 filhos vai receber 250. Se o prefeito tiver 3 filhos, vai receber 150. Se ele for cara de pau de querer ir lá pegar, ele pode pegar, que é um direito dele, entendeu? Eu não posso falar que um tem, outro não tem, porque tem mais filho, que tem menos filho, porque a renda passou R$100 do limite, que ficou abaixo do limite, entendeu? A ideia mais é universalizar isso, e isso é uma adaptação da renda básica universal, que ela é muito, muito difícil, porque as resistências são imensas. Ninguém quer abrir mão disso. Eu falei de Maricá, eu posso, numa outra hora mais para frente, a gente falar. Maricá tem 150 mil habitantes e tem um orçamento público municipal maior do que Santos, que tem 450 mil habitantes. Então, para Maricá distribuir a Mumbuca lá, é mixaria, é 2% da arrecadação dela. E se Santos for distribuir, vai ser muito mais, porque aqui tem muito mais pobre. Aqui pode ser que em Santos hoje tenha tantos miseráveis quanto 150 mil habitantes de Maricá. Ele não conseguiria fazer isso. Então, a questão muito complicada. E eu entendo, não é a dúvida de vocês. Eu estou mudando de bicicleta, de carro para bicicleta. E é difícil isso. É difícil. Mas, graças a Deus, eu estou trabalhando isso, né? Ok, Ricardo. Tá dando para mim está começando a clarear muitos aspectos. Mas vamos continuar aqui. Carol, você fez algumas considerações aqui no chat. Você está com a bateria quase acabando, mas teria como você explicar aqui o seu comentário para o Ricardo? Alô? Então, Ricardo, aqui a Carol, ela colocou no chat, irá unir todas as empresas e pessoas em prol de distribuir renda. O fato das empresas e pessoas estarem juntas no projeto de DDR é um meio de propagar as empresas. A taxa, pelo que entendi, é o multiplicador de renda para distribuir. É isso? Sim, porque a taxa, quanto mais houver distribuição de renda, sabe, o grupo vai poder se autossustentar e produzir mais espaços, entendeu? Pode crescer, é a mesma coisa que uma árvore. Se eu tiver 1.000 pessoas contribuindo num ano, eu já fiz esse planejamento, esse estudo. Se eu tiver 1.000 pessoas contribuindo num ano, fazendo esse rodízio, eu vou conseguir arrecadar R$65 mil para manter toda essa estrutura, pessoas fazendo isso, sabe? Custo, pagar os 5%, entendeu? Tudo isso vai sobrar 4 mil. Mas se eu tiver 10 mil pessoas, talvez vai sobrar 40 mil. Se eu tiver 100 mil pessoas funcionando, sabe? Isso cresce, vai ter mais circulação. É mais ou menos como o funcionamento. Esta moeda bem, ele equipara mais uma substituição para o vale transporte, para o vale alimentação, para o vale refeição, entendeu? Que hoje em dia o governo municipal ele compra R$1.000 de vale refeição, ele paga 1.100. Quando o vendedor do comércio vendeu 1.000 de refeição, ele recebe menos de 900, entende? E quem está fazendo essa moeda de vale alimentação, está ganhando 20% por mês para fazer esse câmbio. O que eu estou querendo fazer é uma outra moeda que vai mudar isso. Mas eu estou entrando no meio de uma sinfonia, sabe? Eu estou entrando com muito vagar. Agora, a Carol, ela é uma economista conhecida, uma amiga minha, e a gente tem estudado isso também sobre esse ponto de vista econômico.
Tudo bem, beleza. Aqui pela ordem, agora é a Conceição, né, Conceição? Isso, é a Conceição. Oi, Ricardo. Tudo bem, Conceição? Tudo bem? Eu acho que, pelo que eu vi da tua exposição, eu gosto dessa ideia de que ela não está circunscrita a um território, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que eu acho que a tua ideia, ela meio que segue um pouco a ideia do Bitcoin, né, das criptomoedas. Não que siga, né, eu digo o sistema, porque o Bitcoin também não é territorializado, ele é uma moeda mundial que está lastrado no dólar, tá? Só que por que as pessoas começaram a confiar no Bitcoin? Porque tem o blockchain, porque tem um sistema de controle, né, esses blocos de cadeias que verificam as transações, né? Então tem um sistema, tem uma criptografia primeiro por trás, e tem o blockchain, que é uma espécie de garantidor das transações. E eu pergunto, então, para você, a primeira pergunta é essa. Qual é o teu blockchain? Onde é que está o teu garantidor para que as pessoas confiem no teu projeto? Porque as pessoas começaram a confiar no Bitcoin porque elas passaram a ver que tinha ali um coletivo, né, um sistema que garantia a transação. Né? Porque moeda é credibilidade. Basicamente é isso. Dinheiro é credibilidade. As pessoas só vão comprar... Não, ela não tem lastro, eu sei, mas ela está calcada que nem o bem ficaria calcado no real, o Bitcoin é calcado no dólar, equiparado, na verdade, eu usei a palavra errada, equiparado. Então, assim, como é que você daria essa noção da credibilidade para as pessoas? Qual vai ser o teu blockchain? Não, essa é a minha primeira pergunta. Eu não tenho bem a ideia desse blockchain quando você fala se é uma garantia. O meu princípio da minha moeda segue a contabilidade, é débito e crédito. Você pagou para mim, saiu de você, entrou no meu. Saiu do seu, entrou no meu. E esse valor vai estar sendo controlado só no aplicativo. Na hora que você pagou, desconta do seu e entra no dele. E o lastro, que muitas das vezes as pessoas perguntam, o lastro está no Left Bank. Sabe? Qualquer momento que alguém quiser tirar o dinheiro dele, tira. O Bitcoin você não tira. Ainda hoje à tarde eu falei com um amigo, eu falei para ele, não, mas se eu quiser tirar, eu pego lá fora, eu compro mais uma outra moeda, eu converto em dólar, aí eu tiro para cá. Sabe? O Bitcoin não é uma moeda circulante, é uma moeda só especulativa de acréscimo. Você está botando um dinheiro lá para ficar encastelado em algum lugar que está sendo controlado por uma inteligência artificial, que é o blockchain, que está virando só uma pirâmide. Esse dinheiro está sendo concentrado, porque não consigo, nem Deus iria provar para mim que eu pego R$1.000 hoje, eu compro Bitcoin, daqui a 2 meses eu estou com 3.000 na minha conta. Sabe, o Bitcoin está trabalhando uma supervalorização. Eu conheci por e-mail o Antônio Lopes Sá, que era da contabilidade, sabe? Ele era contra esse negócio que os americanos criaram de você dizer que a sua casa vale 5 milhões de dólares. Não custou 1 milhão para você construir. Aí você fala que vale 5 milhões de dólares, o banco te empresta 1 milhão de dólares para pagar, que era o custo da casa, e você vai pagar um financiamento, mas aquela casa nunca valeu 5 milhões. Sabe? O Bitcoin, eu desafio qualquer pessoa que aplicou R$1.000 em Bitcoin e ganhou 3.000, sabe? Ele tirar esses 3.000 reais. Ele não consegue, ele não vai tirar. Sabe, a sedução e a máquina fica que nem a história da Amway. Sabe, é uma pirâmide, Ricardo. Você não pode tirar de lá. Não vamos entrar nessa seara, senão abre muito. Não, a minha pergunta não tem a ver, eu sou totalmente contra o Bitcoin. Eu sei que o Bitcoin, eu acho que ele é uma anomalia
das maiores anomalias do capital, mas eu acho que a vantagem dele é que ele é uma moeda transnacional, entendeu? E que ele é um indício dessa questão. Eu digo a vantagem do ponto de vista de circulação, gente. Eu não estou falando do ponto de vista ético, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando que ele tem essa coisa que ele escapa dos estados nacionais. Não é o teu caso, não é o teu caso. Mas o que eu estou falando é que, por ele ser a moeda desse mundo paralelo e desse capitalismo extremamente voraz, ele acabou gerando, você tem razão, ele não tem lastro, então você não consegue sair dele, você só ganha dentro do sistema. Tá? Então, por isso que eu perguntei, mas ele tem o que eles chamam de garantidor, é esse bendito blockchain. Então, você mas esse garantidor que eu estou falando é um tipo de uma inteligência artificial que você não materializa, vai cair de uma hora para outra. O Bitcoin está 50 mil, outra hora ele está 30 mil, outra hora ele está 75 mil, mas isso não tem nada que justifique economicamente esse valor. Mas você sabe que se você usa uma moeda digital e a tua proposta é que seja tudo digital, o fator inteligência artificial precisa ser muito bem pensado. Vou te dar um exemplo. Eu pedi para um amigo meu que é programador construir um site para vender um apartamento meu. Ele construiu o site. O site hoje é dominado pela inteligência artificial. Ele não consegue mais alterar. Eu peço para ele altera as informações básicas, mas ele não consegue, por exemplo, aumentar a visualização, diminuir a visualização. É a inteligência artificial que define. Não é mais o programador. Então, eu estou falando dessa questão tecnológica, que eu acho que também é uma questão que, já que a tua moeda ela vai ser totalmente virtual, a gente precisa pensar muito bem no tipo de inteligência artificial para que a gente não... Né, até que ponto vai haver, de fato, um controle. Isso é um ponto. Segundo ponto, voltando para o banco... Eu sou cliente do Dinheiro desde sempre. Uhum. Primeiro momento que surgiu, eu conheço o Joaquim há muitos anos, né? Vi o Joaquim logo que ele surgiu com o Banco Palmas, lá há mais de 15 anos atrás. E desde que eles criaram o Dinheiro, eu entrei. Porque o próprio Joaquim sabe que a questão do local, do desenvolvimento comunitário local, hoje está em xeque, da moeda comunitária local, que só atua dentro daquele território. O Mumbuca funciona, você tem razão no que você coloca. Né? O Mumbuca funciona, mas se mudar o governo, se não for mais o governo PT, o que vai acontecer com o Mumbuca? Né? Então, eu acho que é interessante como é que a gente atrela o desenvolvimento local como uma moeda que talvez não precise ser local. Esse é o grande desafio do pessoal do Banco Palmas hoje, do pessoal do Dinheiro. Então, qual é o problema de você usar o Dinheiro? Eu tenho que depositar na conta de uma associação que eu nem conheço. Eles é que transformam nesse dinheiro aqui. E cada vez que eu uso, eu pago uma taxinha. Só que as funcionalidades do Dinheiro são muito restritas. Eu não consigo, por exemplo, agendar as minhas contas. Então, justamente porque eu não consigo agendar, eu parei de usar, porque eu não vou lembrar. Hoje eu tenho que pagar hoje o meu do condomínio. Eu não consigo lembrar. Então, eu preciso agendar. E no agendamento, o aplicativo não permite. Então, para te dizer só um ponto que assim, é limitador do uso do Dinheiro. Embora eu super acredite na ideia e estou aqui, estou usando. Dentro da medida do possível, eu uso. O que eu acho? Eu acho que o grande diferencial da tua ideia é justamente essa aplicação, essa distribuição de renda, que é absolutamente voluntária dos próprios usuários, os próprios usuários decidirem para onde vai esses 10%. Esse, para mim, é o grande diferencial da tua ideia. Veja só, para colocar, o projeto, por exemplo, Pão Nosso, foi uma coisa que eu acordei e me passou pela cabeça. Eu posso ter 50, 200, 2.000 comunidades no Brasil usando o Pão Nosso como um projeto. Sabe? Cada um vai distribuir o seu dinheiro lá. Entendeu? Ela não é assim.
o projeto é aquela matriz local, entendeu? Só que vai seguir esse padrão. O Pão Nosso vai seguir um roteiro que a pessoa vai estipular um dinheiro. O Pão Nosso aqui, por exemplo, em Mirassol do Oeste, que eu tenho um amigo, vai ser R$ 3 por família por dia. Vou distribuir R$ 90, sabe? Então, a igreja lá, ou a associação de esporte lá qualquer, sabe, vai distribuir, sabe, 3 mil para determinadas pessoas, entendeu? Ela tem essa disponibilidade. Cada um que se cadastrar lá, Conceição, uma coisa que está embutida dentro do meu projeto é que quando você faz um cadastro, você vai ter um cadastro exclusivo no Brasil inteiro, que nunca vai ter duas Conceições com o mesmo nome, entendeu? Você tem uma identificação, um projeto que eu já tenho desde o ano 2000, que é uma das marcas que eu registro, que é o ENIB. O meu código do ENIB é 1354850-1950-0728 JRCDO grade 130. Ou seja, é que eu nasci, que eu sou homem, 354850 que eu nasci em Santos, 1950 o ano que eu nasci, 07 o mês que eu nasci, sabe? Ninguém nasceu no dia, mês e ano com meu sobrenome no Brasil. O meu código identificador de usuários do e-moeda é o NIB. Então, se o cara é de Mirassol do Oeste, ele vai ter o mesmo código aqui em Santos. Entendeu? Eu tenho um controle disso, no sentido não de supervisão, mas de praticidade, sabe? Que eu não vou ter nenhuma pessoa que é Lázaro Nunes, Lázaro Conceição, Lázaro não sei o quê, sabe? Que desse confusões de Lázaro. Cada um, José da Silva, tem um código diferenciado no projeto, sabe? Não importa onde que ele está, mas a graça ou a beleza não americana, a beleza do projeto, vamos dizer assim, é que qualquer um dos 5.570 municípios pode ter em cada um deles 10 projetos do Pão Nosso de cada dia, numa igreja evangélica, numa igreja católica, entendeu? Ele tem a disponibilidade, porque quem quiser fazer isso vai botar o selo do projeto e vai fazer essa distribuição dentro desse conceito. E esse dinheiro, muito dificilmente, vai sair de Mirassol do Oeste. O dinheiro de Mirassol do Oeste, porque não é um dinheiro para você botar lá para pagar sua conta de luz, aluguel e nada, entendeu? Só vai para esta conta desse projeto uma poupança disponível da coletividade. Ou seja, se o José Luiz, se eu, se você, se o Baldo, sabe, tiver, por exemplo, R$ 100, compra em bens e fica lá. Você doa para quem que você quiser. Se você não doar e quiser tirar daqui a um ano, você vai tirar 97, ele não rende juros. Mas ele vai estar sendo 100 para que eu, com aqueles teus 100, eu possa emprestar 10 para alguém e dar 5 para outrem. Entendeu? E se eu emprestar 10 para alguém e der 5 para outrem, quando eu for te devolver, eu vou te devolver os 97, não vou devolver menos isso. Menos esses 15 que você aplicou. Eu estou aplicando o seu nome no conjunto, mas para que o giro resulte num processo econômico. Mas isso, como eu estou falando, é realmente uma coisa que a gente não resolve num tempo, entendeu? É preciso mais explicação e eu estou à disposição de qualquer um direto. Tudo bem, Ricardo. Beleza. Conceição, alguma outra pergunta? Não? Bom, vamos continuar aqui. Sou eu que me inscrevi. Deixa eu fazer aí. O Baldo, senhor, eu queria fazer uma proposta, a gente colocar um limite aí, porque senão... Olha, Pascoal, eu gostaria de ir em frente, eu não sei, o que vocês acham? Eu tenho aqui, não tenho muito mais dúvidas assim, né, grandes dúvidas, mas eu gostaria de fechar pelo menos esse ciclo aí de esclarecimentos. Né? Mas você propõe o quê, Pascoal? São 8h06, né? Vamos até 8h30, por exemplo? Eu acho que no máximo, né? A gente tentar, porque o objetivo era das 6 às 7, né? Pode ser, eu posso.
A gente tinha marcado das 6 às 7. Já estamos... Vamos ver se a gente continua mais um pouco, até as 8h30, vai. Então, olha só. Marcar 8h30. Tá bom, perfeito. Obrigado, tá legal. Pascoal. Obrigado. Bom, eu estou começando a entender melhor aí a tua ideia. A Conceição, de certa forma, ela já fez algumas colocações na linha que também eu estou assim depurando, né? Na questão, por exemplo, do banco comunitário, né? De repente, num esforço, né? Uma determinada comunidade, mesmo utilizando o bem, né? O sistema, pode tentar criar algo similar ao banco comunitário, né? Fazendo com que o comércio local, né, seja utilizado, haja um compromisso, né, para que aquelas pessoas que recebem uma doação, bem, dentro desses projetos, né, também adquiram produtos ou gastem dentro daquela comunidade, daquele território, né? Quer dizer, dá um pouco mais de trabalho, mas dá para funcionar também dentro da filosofia do banco comunitário. A outra vantagem que eu vejo na tua proposta, né, que parte de todo o recurso, né, é destinada para um projeto social. O banco comunitário, eu sou cliente do Banco do Padre Léo, né, que é aqui de Santo André, São Bernardo. Eu pago minhas contas, né, algumas contas, eu tenho que transferir, pago alguns boletos para gerar essa taxa para o banco, né, que é muito pouco, mas eu faço questão de contribuir dessa forma, né? Utilizando a ferramenta para saber como funciona e também, de certa forma, fazer um investimento social através do pagamento de taxa conforme eu pago uma determinada conta, né? Agora, perguntas efetivamente, assim, você está dizendo assim, não, eu sou a empresa, eu tenho a empresa, você falou de sócios, né? Como é que fica a continuidade dessa ideia? O Ricardo morre, né? Como é que fica a questão da continuidade de todo desse projeto, né? E outra pergunta, já engatando, é assim, por que um real é 10 bens e não um real para um bem? Né? Não sei, me parece assim que ficaria mais fácil, sabe, fazer a comparação 1 para 1, né? Do que ficar 1 para 10 bens, enfim, mas é só também mais um pedido de esclarecimento. Obrigado, Ricardo. Bom, a primeira parte, como eu falei, a ideia que eu tinha é de ter uma entidade sem fins lucrativos com 10 pessoas, com 4 diretores. Eu não consegui R$1, eu não consegui uma pessoa que desse o CPF e o endereço dela para fazer parte dessa associação. Então, eu não posso mais esperar, eu parti para isso. Então, na empresa, eu tenho ainda 5 vagas para quem quiser se associar lá. Só que eu já gastei R$15 mil. Tem custo todo de desenvolvimento, um monte de coisa. Mas se essas pessoas, eu quero mais 5 sócios, porque a minha sócia, no momento, ela não tem essa competência de visão. Eu preciso de um sócio para fazer uma parte de comunicação, um sócio para fazer uma parte de avaliação de quem seria beneficiário, sabe? Eu teria de ter um sócio para receber doações, sabe? E um sócio que seria o presidente, sabe? Teria de ter, no mínimo, 4 pessoas para decidir os caminhos da sociedade. E isso eu vou constituir com o tempo. Porque eu não posso pegar, por exemplo, 100 mil que alguém doe para o presidente. Ele tem de doar para o cara que é encarregado das doações. Sabe? Para não haver cooptações, entendeu? Essa é uma parte. Eu tenho 5 vagas na minha empresa que eu tenho para preencher. Se alguém quiser colaborar, fazemos alteração no contrato social, porque a proposta não é investimento financeiro e resultado econômico, mas é administração. Essa é a primeira parte, que eu acho que respondo assim. Como isso também não é muito fácil, eu estou pensando em investimento de sócios anônimos, por exemplo, sabe? Que vai ter o capital social, mas de forma anônima. Ele não vai determinar lá, mas vai fazer um montante para eu poder fazer investimento. E a ideia de 1 para 10 faz mais ou menos a ideia de
da distribuição dos peixes e dos pães. Por que eu vou pegar um pão e fazer um outro pão? Eu vou pegar de um pão e vou fazer 10 pães daquele. Alguém pode falar, mas é menor? Não, não é. É menor ou maior dependendo da sua fome, entendeu? Então, eu estou querendo fazer, em vez de concentrar, porque o real não tem mais décimos de centavos, não tem centavos, né? Não tem centavos e não tem nem décimos de centavos. Sabe? Você não tem mais 10 centavos hoje em dia no comércio. Não adianta você querer pagar alguma conta, se não for com cartão, tu não recebe troco, não existe mais. E dessa forma, por exemplo, se uma bala custava R$ 1, eu posso ter uma bala custando 5 bens, ou seja, 50 centavos, entendeu? Uma bala, um bem, entendeu? Eu posso criar outras, porque o grande problema hoje é a indexação, sabe? Por exemplo, o que vale isso? Aí você fala, por exemplo, o que vale um aluguel? Qualquer um vai falar, vale R$ 1.000 no mínimo. Poxa, é muito difícil. Por que eu não faço que R$ 1 vale 10 bens ou um aluguel vale 10 bens, sabe? Em questão da indexação de valor, eu quero aumentar o número de valor, vai dar uma impressão que tem mais moeda circulando, entendeu? Mas não vai ter. Mas eu posso baixar o preço. Por exemplo, eu dou aula de Excel e eu cobro R$ 40 por hora. Mas para as pessoas que estiverem participando desse grupo, se quiserem me pagar em bens, eu posso cobrar R$ 30, ou seja, 300 bens em vez de 400. Entendeu? Você pode criar um novo mercado onde as pessoas estejam dando vantagem. Só que isso não implica em fazer negócios fora da lei. Se você for vender alguma coisa para mim em bens, você vai ter de emitir a sua nota fiscal em real. Mas você pode receber em bens por um preço mais barato. Ok, Ricardo, obrigado. O próximo aqui é Pascoal. Pascoal, a palavra é sua. Ô, Ricardo, bom, eu acho que esse mecanismo todo que você criou aí, né, esse conjunto, eu acho que eu vou começar a te chamar de Luca Paciolo, viu? Para quem não sabe, o Luca Paciolo foi quem criou o método das partidas dobradas na contabilidade. Isso tem 500 anos que o cara criou, né? E que o negócio continua até hoje. A cada débito corresponde um crédito. E o teu mecanismo foi esse, é de tentar fechar as coisas. Posso falar um pouquinho? Só um minuto, uma intervenção dentro do que você está falando. Dentro do que você está falando. Eu tive interação com o Antônio Lopes Sá. Eu mandei esse projeto para ele quando não é crítica. Não, ele falou para mim que eu lembrava para ele Voltaire, o dicionário filosófico. O Antônio Lopes Sá disse mais ou menos um elogio parecido. Sei. Não, eu estou falando do Luca Paciolo porque é incrível, né? Esse cara bolou um negócio que há 500 anos atrás e que continua aí, né? Firme, sem problema. Então, eu acho que o bem, o que você está fazendo com o bem, você podia fazer perfeitamente com o real. E talvez ficasse muito mais claro para as pessoas do que se trata. Porque esse mecanismo que você criou, se aplica para o real, não precisa aplicar para o bem, né? Acho que ficaria... Porque a hora que você começa a explicar o bem, né, você introduz algo mais complicado ainda para explicar. Mas eu acho que esse mecanismo que você criou, eu acho que ele realmente pode ser muito importante. Eu ainda não entendi tudo, não, eu só entendi uma parte, né? Mas acho que você precisa começar a criar regras, a gente precisa começar a criar regras, né, que são regras de o que nós vamos fazer com o dinheiro. Entendeu? Não é o mecanismo, para onde é que vai? Qual é a finalidade,
né? Qual é a finalidade? É distribuir renda, né? Distribuir renda por doação, que eu acho que um dia a gente tem que parar com isso, a gente tem que trabalhar para parar com essa brincadeira de doar, né? Agora, é absolutamente essencial doar, tá certo? É uma coisa, né, que você tem que fazer para as pessoas não morrerem de fome, né? Mas você tem que fazer projetos que sejam projetos redistributivos, tá certo? Que, enfim, você consiga fazer com que a economia funcione distribuindo renda, né? Eu acho que está faltando um pouco no teu projeto, o Ricardo, a gente entender qual vai ser o destino desses recursos, entendeu? O que nós vamos priorizar? Se aparecer um cara querendo montar uma fábrica de iates, né? A gente vai montar a fábrica de iates na ilusão de que ela está criando emprego. Dois caras, um faz fábrica de iates, o outro faz fábrica de casas populares. O que nós vamos fazer? Nós vamos precisar priorizar esse conjunto, né? Então, o mecanismo você já tem aí, de quem, né, onde tira, para onde vai, CPF e tal, CNPJ está aí, né? Agora a gente precisa, a discussão agora precisa ir para o que nós vamos fazer, como é que nós vamos vender esse projeto? Esse projeto é um projeto que converte EPA, converte real em bem. Tudo bem, mas e daí? Converte em bem, e o que a gente faz com esses bens depois? Né? Também acho que seria legal fazer 1 por 1 em vez de 1 por 10, né? Porque acho que, enfim, mas você tem aí suas explicações, também não é nada de absurdo. Mas é tentar simplificar, né? Para a gente conversar. O que nós vamos fazer? O negócio é juntar, né? É juntar quem não tem com quem tem, né? Essa é a finalidade do sistema financeiro, tá certo? É você tirar, deveria ser pelo menos, né? Tirar de quem tem e financiar quem não tem, né? Fazer as coisas funcionarem, né? Acho que uma das coisas que a gente tem que começar a pensar daqui para frente é o que nós vamos, qual é o nosso projeto, né, de aplicação desses recursos. Onde é que nós vamos investir esses recursos? Ou nós vamos fazer agora uma doação para não sei quem. Agora, fazer doação de comida é absolutamente essencial, né? Mas isso não pode ser um projeto, né? Um projeto nosso, né? De sociedade, né? Eu ainda estou... Enfim, desculpe a minha falha, Ricardo, mas eu ainda estou... Não, teve um pouco... a intimidade que você tem com esse negócio, entendeu? E eu estou... Viu? Mas a questão aí, Pascoal, que me causou assim impacto desde aquela vez que eu estive na sua casa apresentando aquele projeto, tudo, entendeu? É que a gente não consegue quebrar o indexador hoje daqui, sabe? Eu não consigo quebrar o indexador, por isso que a moeda ela tem de ter um outro nome e ela teria de ter um outro nível, sabe? Eu não posso trocar cruzeiro novo por cruzado, essas coisas, sabe? Ela vai ter um desnível. Só que isso vai com o tempo. O que está sendo criado é uma espécie de uma virulência, entendeu? Esse projeto do bem vai caminhar e vai começar a contaminar, que nem a história da erva do passarinho, essa outra estrutura, mas ela não está focada ali. Não é uma agência de fomento de produção, de mercado. A moeda, para mim, ela só tem uma única função: trocas.
trocas. Cada vez que as pessoas trocarem, quem mais trocar vai ter um acúmulo maior de recurso, porque ela trocou 10 por uma coisa que ela pagou 9, ela ficou com 1, sabe? E aí isso é progressivo, mas não é uma empresa. Não tem como, sabe, criar um projeto do bem em qualquer lugar falando assim, eu vou ter 100 mil de doadores. Ninguém vai doar. Eu não consegui 100 reais, 200. A maioria das pessoas com quem eu conversei, 3 mil dos 15 mil que eu gastei, mas com muita conversa e com muita argumentação, sabe? Ela não é uma fonte ou um fundo de fomento, é um fundo de distribuição de bens, sabe? De moeda. As pessoas que precisam vão fazer trocas entre si até que isso comece a se expandir, sabe? Que venha uma expansão. Ela não tem como eu pegar e pegar 10 mil reais de alguém para aplicar na Vila DIC. Esses projetos públicos é um outro nível, e isso daí é de uma complexidade maior. Se eles quiserem usar o bem, eles vão poder usar o bem, mas vão poder usar o bem porque a Prefeitura de Santos ou de São Vicente não precisaria construir um aplicativo para controlar essa distribuição, sabe? Ele próprio estaria fazendo essa distribuição para a Prefeitura. A Prefeitura compra 10 mil bens e aplica na Vila DIC, os 10 mil bens, distribuindo os bens para quem ela quiser lá na Vila DIC, entendeu? E ela vai saber esse resultado, como é que está. Mas de investidor particular é praticamente impossível. Só que desta forma ela não só vai ser universalizada, eu estou distribuindo valores básicos. Ninguém vai comprar com bem um carro, uma moto, sabe, pagar aluguel com isso. Não tem recurso para isso, mas qualquer coisa no nível que custe 100, 200 reais, ela vai poder fazer essa transação com bem. Porque normalmente o bem não é uma moeda acumulativa, sabe? É uma moeda de troca. Se uma pessoa, por exemplo, a Carol, eu vi alguma intervenção dela ali no chat, aparecendo alguma coisa, se a Carol der 10 aulas, ela vai ganhar 10 vezes. Se ela der 100 aulas, ela vai ganhar 100 vezes, entendeu? Mas ela pode, dentro de um grupo que tenha disponibilidade de moeda bem, ela pode dar uma aula mais barata para as pessoas, e com isso, em vez dela dar 100 aulas, ela pode dar 120 com menos custo. Olha, a Carol colocou isso, entendeu? O grupo vai começar a diminuir o preço das coisas para poder ter fluxo, entendeu? Quanto mais troca eu faço, mais eu ganho. Não é por maior valor que eu faço a troca, sabe? Se eu vender, por exemplo, eu posso dar um exemplo bem aqui agora, que a Carol colocando aí, ela me refaz. Se eu vender uma garrafinha de Coca-Cola, por exemplo, ou de Pepsi-Cola, que custa 97 centavos, se eu vender por 1,50, ao invés de eu vender por 3, sabe? Se eu posso vender 10 por 1,50 e vender 2 por 3. Quando que eu ganhei mais? Do ponto de vista de lucro, eu ganhei quando eu vendi só 2, mas eu não circulei, entendeu? Eu não circulei no dia seguinte, porque eles pagam no supermercado 90 centavos. Ok. Ricardo. E eles não vão comprar comigo por 3. Mas se eu comprar... Hein, Ricardo? Ficou bem ruim a tua internet. Se eu vender por 1,20, eu faço o negócio. Ricardo, tua internet está muito ruim nesse momento, não está dando para entender nada. Mas olha só, faltam 5 minutos para o nosso limite, né? Vai esquecer. Tá me ouvindo? Tô. Isso. Tá meio, prejudicou bastante a tua última fala aí por conta da internet, tá? Mas assim, se todo mundo concordar, eu pediria para o Ricardo aí fazer as suas considerações finais, né? Na minha opinião, foi muito boa aí a reunião. Já começou pelo menos para mim, tirar uma série de dúvidas, né? Já deu para entender melhor o projeto. Tem potencial, logicamente,
falta outros esclarecimentos que a gente pode marcar um novo encontro, né? Mas, Ricardo, para suas considerações finais, para a gente encerrar, por favor. Eu só agradeço a participação de todos. Alguns eu conheço daqui, outros eu conheço de fora daqui. A Carol, por exemplo, eu estou contando com uma grande aliada, que é economista também. A gente tem conversado muito por internet, entendeu? É um projeto novo, é uma mudança, é muito difícil você pegar um cara que tem uma Mercedes, falar para ele, vai de bicicleta, ele fala assim, eu não quero, entendeu? Mas não é para ele a bicicleta é para qualquer um que possa querer usar, entendeu? É uma transformação, na verdade, não é uma mudança. Então, tem alguns preceitos, alguns paradigmas que precisam ser melhor absorvidos, mas eu estou à disposição, no chat ou por qualquer um desses vínculos que a gente possa ter, de dar complementares. E eu tenho também lá no site, né, um monte de explicação. Tá bom? E eu estou à disposição de todos que, na hora que precisarem, é só chamar WhatsApp ou Face, ou onde que a gente se encontra. Muito obrigado pela atenção. Fala, Conceição. Obrigada. Eu só queria dizer, Ricardo, que criticar, né, falar, analisar, muita gente faz, mas eu acho que propor, dar a cara para bater, eu te parabenizo mesmo. Você está tentando. Você está aí propondo coisas. Isso é fundamental. Parabéns. Obrigado. Não, ratifico aí a fala da Conceição. Oxalá a gente consiga fazer novos encontros. Agradecer muito aí a presença e, o Peruíbe massa aqui. A Valéria Fumes, a Ronita, Nasce, obrigado aí pela presença também, prestigiando aí que é a nossa conversa. Uma excelente roda de conversa. Eu estou à disposição de todos, tá? Eu estou à disposição, Valéria, qualquer um, porque esse projeto, ele é assim, modular, entendeu? É quase que nem uma montagem. Isso eu queria falar para o Newton, ele não está por aqui, sabe? Eu não estou inventando nada, só estou tentando montar um quebra-cabeça, como diz a Conceição. Ela entendeu um pouco melhor agora, talvez, sabe? Mas a Carol já entendeu isso. Eu estou só tentando montar um quebra-cabeça para a gente poder escapar desse garrão de quando qualquer pessoa fala, se eu vou botar lá 100, quanto que eu ganho? Não tem esse ganho. Beleza? Tá ótimo, então. A gente se fala, a gente conversa aí. Vamos marcar um novo encontro. Parabéns aí, parabéns. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigada, valeu, obrigado, Valéria, Bonita, Silvio, José Luiz, Pascoal. Obrigado. Valeu, Ricardo. Um abração. Tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.